E voltamos então na conversa aqui com o nosso convidado hoje no Café da Manhã, o Sr. Embaixador Alberto Neto. Estamos aqui a conversar, a fazer reflexões. Acha que o país, com as mudanças que se registaram, adquiriu maior capacidade de mobilizar recursos em termos de investimento estrangeiro? Ainda é No caso cedo. concreto da Alemanha, por exemplo, onde o senhor é o embaixador. Nós pensamos que a Alemanha está em condições, tem condições, e ainda bem que o nosso presidente destacou a Alemanha como um dos parceiros estratégicos do nosso país. Ele está em condições de poder apoiar Angola nesse esforço ingente de investimentos para a melhoria das condições do país. Em várias áreas. Aliás, no exemplo da energia. Portanto, a Alemanha tem aqui grandes grupos empresariais alemães como a Siemens, a Voith, a Hendrix, etc., estão aí na área das energias, a Bayer, a nível de medicamentos, etc. E os equipamentos médicos. A Alemanha tem condições para fazer com que consigamos resolver grande parte dos problemas da formação profissional, sobretudo a nível de quadros, seja quadros médios como quadros a nível superior. Eu considero que nós não estamos a aproveitar muito bem ainda as condições que a Alemanha proporciona para efetivamente a cooperação entre os dois países melhorar e aumentar. O que é que está a faltar? O mal está mais do nosso lado. Em 2009, o nosso presidente Zé Eduardo esteve na Alemanha, fez uma visita, assinou-se um acordo de cooperação no domínio cultural, educação, etc., em 2009. Em 2011, esteve a chanceler Angela Merkel aqui em Angola. Esse acordo de cooperação foi reforçado, tomaram mais algumas medidas, etc. O problema está na prática, a implementação desses acordos. E o senhor é o embaixador de Angola? Sim, senhora. Nós lutamos para que, de facto, se implementem esses acordos. Está aqui, eu vou, por exemplo, dar um exemplo. A nível do ensino superior, os alemães propuseram que pudéssemos mandar médicos para fazerem mestrados nas diferentes áreas da medicina. Praticamente a custo zero. Nós pagaríamos só a estadia, mas o ensino em si seria tudo de borla, etc. Isso foi comunicado aos ministérios correspondentes. Mas na prática não houve manifestação nenhuma da nossa parte de dizer que nós temos condições para mandar tantos médicos imediatamente, etc., para esse efeito, etc. E não só. Em várias áreas acontece o mesmo. Um dos países da Europa que também formou muitos quadros angolanos é a Alemanha. Temos exemplos. No governo anterior, por exemplo, 3 ou 4 ministros tinham sido formados na Alemanha. Neste, há vários ministros, nomeadamente o ministro, por exemplo, dos recursos minerais e petróleos, diamantino, formou-se lá na Alemanha. Antes, o Abraão Gurgel, hoje o ministro Charles Mangueira, também formou-se na Alemanha. E não só, e outros, nomeadamente a doutora Valentina, enfim. E no tempo da ex-RDA, República Democrática Alemã, foram milhares de angolanos que tiveram, através da UNTA, uma formação profissional lá na Alemanha. Neste momento, Angola é o terceiro país na África Austral, a sul do Saara, que tem um volume de negócios com a Alemanha maior. Antes é a África do Sul e depois a Nigéria. Nós estamos em terceiro lugar. Mas nós gostaríamos imenso de passar para segundo ou mesmo para primeiro. O senhor já havia reafirmado essa intenção há muitos anos atrás. Temos condições para tal. O que é que tem faltado? Vontade política ou pressão da burocracia? Eu acho que é mais a pressão da burocracia, que tem determinado com que as coisas não avancem. E também há um outro problema muito sério, que é o problema dos financiamentos, dos investimentos.
Os alemães são muito sensíveis, muito rigorosos em relação ao seguro dos seus créditos, dos seus financiamentos. Muito mesmo. Daí que eles só fazem investimentos quando têm a certeza de que vão ter o retorno desse investimento sem grandes problemas. Felizmente, Angola está a dar esses exemplos. Ou porque a Alemanha é daqueles países que não oferece muitas comissões. Por isso é que as coisas não andam. Zé Rodrigues, eu não sei, mas a concepção que eu tenho de comissões é um bocado diferente do que muita gente tem. Eu considero a comissão um ato normal. Ilegal. O problema é que nós... Depende do tamanho da comissão, não é? Não, o problema não é esse. O problema é que, ao se criar as tais burguesias, porque o português não deixou burguesia nacional angolana, não deixou. E nós, com a economia de mercado, temos que criar uma burguesia capitalista. Ao se criar, há dois modelos. O Mao Tse Tung já falava sobre isso. Há a criação da burguesia, que ele chamava até da burguesia nacional comissionista, quer dizer, que é aquela classe, aquela camada social que enriquece na base das comissões. E há aquela burguesia nacional patriótica, que é aquela que ganha o dinheiro, mas quer investir na sua terra, faz tudo para que a sua terra progrida, avance. Infelizmente, repito, infelizmente, no caso de Angola, concretamente, a burguesia que está criada é a tal comissionista. Se você verificar, os mais ricos de Angola não têm seus dinheiros aqui. E houve um apelo até no sentido do O presidente Donald falou nisso. E apelou até, dando garantias de que não aconteceria nada, né? Os investimentos devem ser feitos. Esse é que é o grande problema. Por quê? Porque nós, ao longo desses anos, fomos transformando a comissão num tabu. Quer dizer, as pessoas fazem os contratos e já sabem se o contrato é 10 milhões, ele induz mesmo o contratador para fazer o contrato em 15 milhões e 5 milhões é para ele ou mais, etc, etc. Quer dizer, quando oficialmente se sabe que qualquer contrato tem uma comissão. Eu, quando estava nos Estados Unidos a trabalhar, quando arranjei a casa para viver, né, eu achei uma coisa interessante. No contrato, a pessoa que andou lá à procura da casa comigo, etc, etc, ao assinar o tal contrato, lá estava escrito que ele tinha direito a uma comissão de 5% da renda. Ele já sabia que tinha que receber 5% porque ele é que esteve a trabalhar para arranjar a casa. É uma coisa oficial, perfeitamente natural. Só que nós transformamos isso num tabu e deu no que deu. A classe, digamos assim, mais rica no país vive na base das comissões. Desse enriquecimento é o tal enriquecimento ilícito. Que quase sempre é dilapidar o erário público. Sempre, quase sempre. Não diria quase sempre, é sempre. É sempre. Esse é que é o grande problema. Esse é o grande problema. É do dinheiro do Estado. E se nós fizéssemos um levantamento dessa situação, é terrível. Basta dizer que a quantidade de dinheiro que os mais ricos de Angola têm é superior às reservas internacionais líquidas que nós temos. Que há 3 ou 4 anos eram 32 bilhões e não sei quanto, que agora reduziu-se para 14, 15 ou menos, etc, etc. E estes 14 ou 15 bilhões de dólares é inferior aos dinheiros que a malta tem lá fora dos mais ricos. E o que é que se faz com esses dinheiros lá fora? Em que áreas é que são investidos? Estão em bancos apenas? Em alguns casos sim, em outros casos têm investimentos em sociedades, etc. Mas uma coisa é certa, estes dinheiros beneficiam muito menos ou não beneficiam a sociedade angolana. Essa é que é a realidade. Estes dinheiros têm beneficiado mais lá nos países onde existem os tais dinheiros. E o mais grave não é isso. É que quando há convulsões, etc, etc, quem acaba por ficar com esses dinheiros são exatamente
os países onde eles puseram o dinheiro. Ele próprio também os perde. Temos exemplos clássicos sobre isso. De muitos recalhaços na Nigéria, muitos recalhaços no Congo Democrático, exemplo do Mobutu. A fortuna do Mobutu ficou com quem? Hoje a família do Mobutu, o que é que acontece com ela? Anda aí na desgraça. E o Mobutu tinha muito dinheiro. Quem fala no Mobutu fala noutros dirigentes, e não só. E não só. E esses nossos ricos, a nossa burguesia que tem o dinheiro lá fora, acha que vai responder positivamente ao apelo do Presidente da República? Bom, eu penso que sim. Porque, acima de tudo, embora seja considerado uma burguesia e uns ricos não patrióticos, mas eu penso que com o evoluir das situações, a nível nacional e internacional, o problema do compliance, o cerco agora se está a apertar para se determinar todo o enriquecimento ilícito e se determinar que, a movimentação desses dinheiros não pode ser assim como era. Hoje em dia, os papéis do Panamá, lembra-se? E não só, em outros casos, os paraísos fiscais praticamente tendem a desaparecer. O controle mundial das finanças agora está a melhorar cada vez mais e a ser mais rigoroso. Isso faz com que se faça um cerco a todos estes grandes capitalistas, grandes recalhaços a nível das finanças, que trabalham com dinheiro que, no fundo, obtém-se ilicitamente. Senhor Embaixador, eu acho que tenho o dever de reserva, enquanto embaixador, mas sou tentado a perguntar-lhe sobre a ascensão da extrema-direita na Alemanha. É interessante esse fenómeno. Essa extrema-direita ascendeu exatamente devido à política migratória de alguns partidos a nível da União Europeia. E o partido CDU-CSU da Angela Merkel é o partido que, a nível da política migratória, É permissivo. defende a participação, a entrada de uma série de refugiados. E é o país que recebeu mais refugiados, recebeu mais de 2 milhões de refugiados. Isso engendrou uma penalização muito séria no resultado eleitoral que teve lugar no dia 24 de setembro. Se nas eleições passadas de 2013 eles tiveram 45%, quase 41% e qualquer coisa, nestes tiveram só 33%. Quer dizer que perderam mais de 2 milhões de eleitores. E partidos que há mais de 60 anos nem sequer estavam no Parlamento conseguiram entrar, como a AED, que é o partido de direita, que atingiu os 12%, o outro atingiu os 10%. Nunca aconteceu isso na Alemanha. E isso por quê? Essa AED é um partido novo que a política que levaram a cabo foi um combate acérrimo contra a imigração. É evidente que nós não diríamos que isso é xenofobismo, né? Eu não vejo assim, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que a imigração, quando não é regulada e não é bem controlada, traz problemas. Um dos exemplos é o nosso país. Nós todos os dias recebemos imigrantes clandestinos, todos os dias temos problemas. E esse problema da imigração engendra no futuro situações completamente desastrosas. Como por exemplo? As lundas. É só vermos nas lundas. 60%, 70% dos garimpeiros que estão nas lundas não são angolanos, são estrangeiros. São estrangeiros. E há zonas nas lundas onde só há estrangeiros. Isso não é bom para um país. Quer dizer que vem dilapidar o teu erário público, os teus bens, ilegalmente, e não podes tomar medidas. Tem que tomar medidas. E medidas mesmo duras. Só que no caso concreto da União Europeia e da Alemanha concretamente, isso penalizou Angela Merkel. Não foi suficiente para
tirá-la do poder, ela vai continuar, tem dificuldades em criar a coligação, porque o segundo partido mais votado, que é o SPD, não quer fazer a coligação governamental, como anteriormente a fez, mas foi um cartão amarelo que o eleitorado alemão deu ao partido de Angela Merkel, tal como nós também, o MPLA recebeu o cartão amarelo com essas eleições. Eu queria chegar aos imigrantes angolanos na Alemanha. Bom, neste momento, a Alemanha tem cerca de 6.600, 6.700 angolanos lá, que já lá estão há muitos anos. A maior parte deles foi para lá a quando ainda da existência das duas Alemanhas. Milhares que foram, muitos voltaram, mas outros ficaram. Essa comunidade estão organizados lá em associações e cerca de 90% dos mesmos estão registrados a nível da embaixada no nosso setor consular, seja em Frankfurt como em Berlim. Nós temos o controlo, de uma maneira geral, de todos os angolanos que lá estão, devido a esse registro que eles têm no nosso setor consular. Estamos, neste momento, a emitir novos cartões já digitalizados, etc, etc. Regularmente fazemos encontros com a comunidade, no sentido de sentir os seus problemas e tentar resolver os seus problemas, que não são poucos. Não são poucos por quê? Porque a maioria que lá está, desses angolanos, vivem da segurança social alemã. E porque vivem da segurança social, quer dizer, são considerados pobres. Não há, assim, empregos suficientes para essa gente toda. Houve um pedido de desculpas de algumas organizações da comunidade, sobretudo daqueles que trabalharam na ex-RDA. Houve manifestações? Não, houve manifestações e eu considero essas manifestações estúpidas. E eu digo estúpidas por quê? Porque 90 ou 95% das pessoas que aparecem a fazer manifestações foram indemnizados. Todos eles, o Estado, o governo angolano, os indemnizou, deu compensações financeiras pelo facto de terem ido lá para a Alemanha para trabalhar. A maior parte regressou, outros ficaram para lá, estão lá até hoje. Mas, e esses, quando foram, decidiram por vontade própria ficar. Todos eles por vontade própria. E mesmo assim o Estado tomou medidas profundas em relação a isso. Inclusive, eles não ficaram lá 5, 10 anos, etc, etc, a trabalhar em nome do Estado angolano. Não. Foram 3, 4 anos no máximo. E o que é que aconteceu? Mesmo assim, o Estado angolano emitiu até os cartões da Segurança Social, do INSS, e distribuiu a cada um deles. Quer dizer, não há nenhum que tenha 30 anos de serviço, como aqui, por exemplo, você tem o cartão do INSS para depois passar a reforma e começar a vencer através dessa Segurança Social. Todos eles receberam esses cartões, mas mesmo assim fizeram manifestações, e manifestações que tomaram um caráter político, porque quando passam já para o insulto e para a ofensa dos dirigentes do nosso país, isso deixa de ser caráter reivindicativo do ponto de vista normal para ser uma reivindicação política. E o que é grave, grave, grave. Nós fizemos reuniões com o Ministério das Relações Exteriores, chamando a atenção pelo facto deles autorizarem estas manifestações. Disseram-nos na nossa cara que a Alemanha é um país democrático, não podem proibir as manifestações nesse sentido. E nós fizemos a pergunta aos diplomatas alemães por que eles não deixam também os partidos nazistas a fazerem manifestações lá, se são democráticos. Porque os partidos nazis que existem lá na Alemanha estão proibidos de se manifestarem. Proibidos, legalmente. Mas, infelizmente, não fomos atendidos, né? Porque nós consideramos que essas manifestações são completamente estúpidas. Foram políticas. Tem caráter político. Portanto, foram manipuladas em alguns casos. Tem um caráter político. Sendo políticos, não são ofensivos. Não, mas são insultos. Porque quando você ofende os representantes de um Estado,
ofender, já deixa de ser uma reivindicação normal para ser uma reivindicação política. Uma das suas lutas tem a ver com em conferir dignidade às instalações da Embaixada. Conseguiu? Em parte. Neste momento já temos o edifício levantado. Um edifício de 6 andares para cima e 2 para baixo, e numa área extremamente nobre, que é a área em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Justifica-se? Completamente. Eu acho que o Zé Rodrigues... O volume de negócios? Se justifica-se. A Alemanha, do ponto de vista estratégico, é muito importante para Angola. E justifica-se que queremos um imóvel lá, à altura do nosso país. Nós estamos num andar, desde 2001, que praticamente não tem dignidade nenhuma para o nosso país. Aliás, o Zé Rodrigues, quando esteve lá, foi lá à nossa embaixada, é só aquele andar. Agora, quando acabarmos de construir a embaixada, sim, vamos meter lá um setor consular em condições, uma casa de Angola, enfim, vamos mostrar que efetivamente necessitamos de ter um edifício, uma embaixada ao nível de Angola. O nosso Zé Rodrigues viu também a embaixada, por exemplo, da África do Sul, as embaixadas que existem lá de muitos países africanos. Nós necessitamos, e como grande prioridade, que esse imóvel seja completado e seja terminado para esse efeito. Senhor Embaixador, em termos de política externa, qual a sua ideia? Como é que Angola deve, a partir de agora, lidar com a sua política externa? Tendo em conta que, de facto, o país tem que agarrar e tem que estabelecer prioridades a nível da política externa, para além... Estabelecer prioridades, Sim. O que é que pretende dizer? Pretendo dizer que nós temos vários tipos de diplomacia, né? Temos a diplomacia política, temos a diplomacia econômica, temos a diplomacia cultural, temos a diplomacia... e assim sucessivamente. Penso que é prioritário, neste momento, que encetemos ações viradas mais para a diplomacia econômica. Por quê? Porque o país precisa de sair dessa situação. E para sair dessa situação, devemos contar principalmente com as nossas próprias forças e também com as forças de outras forças externas. E essas forças externas que nós necessitamos, sobretudo para os investimentos que deverão ser feitos em Angola, esses investimentos são obtidos na base de uma diplomacia econômica que deverá ser feita com muita cuidado, muita intensidade. Daí que os nossos diplomatas todos deverão enveredar as suas ações, principalmente para a diplomacia econômica, nesta fase. É o nosso ponto de vista. Temos sabido passar a mensagem? Em alguns casos sim, em outros casos não. Agora, eu fico muito preocupado com as intervenções de alguns dirigentes do setor dos investimentos do nosso país, que dão a entender que se está a investir bilhões e bilhões aqui em Angola, sobretudo a nível do investimento estrangeiro. Se o Zé Rodrigues vir, a ideia é que existem bilhões de dólares que estão a ser investidos em Angola, pelo menos da forma como eles exprimem, quando a realidade não é essa. Esta que é a grande verdade. Eu acho que se devia rever a forma de exprimirmos como o estrangeiro está a investir em Angola. Há poucos países que estão a investir bilhões em Angola. Dos poucos, um deles é a China só. O resto, temos problemas sérios mesmo a nível da cooperação bilateral, a nível de investimentos e investimento estrangeiro para Angola. Não é assim tão linear e tão espampanante como se deixa pressupor. Portanto, estamos a produzir uma falsa informação. Eu considero que sim. Os investidores que estão a entrar aqui não trazem nada bilhões como se deixa pressupor. Senão os Estados, só os Estados. Eu citei agora a China, por exemplo. Mas aqueles investidores privados
poucos estão a trazer bilhões e bilhões, como se deixa pressupor. Muito poucos mesmo. E por que é que se pretende passar essa mensagem, essa imagem? Não sei porquê, eu preciso de entender também qual a razão. O facto de manifestar o desejo de querer fazer um investimento de tantos milhões, etc., não significa que esse investimento já foi realizado, já está na prática. E o que acontece é que se fica com a ideia de que as coisas estão a correr mesmo nessa direção, quando não é verdade. Agora, as causas disso não sei. Talvez tenha que sair uma orientação concreta para evitar com que muitos intervenientes nesse aspecto corrijam a forma como dão as informações relativamente aos investimentos que se fazem no nosso país. Definitivamente o petróleo não é para esquecer, mas também é para esquecer. Sim, definitivamente não é para esquecer, mas também é para esquecer. É correto o princípio. Eu considero que já nunca mais, não é tão cedo que chegaremos à chapa de $100 o barril. Não é tão cedo. Nem sei se chegaremos mais alguma vez até lá. Claro que um dos grandes erros estratégicos que cometemos foi esse, a chamada maldição da Holanda, né? O mal da Holanda, que é a maldição do petróleo, foi um erro estratégico. Por quê? Veja só o Zé Rodrigues. Anos e anos a viver à custa do petróleo. Na prática, nem sequer conseguimos construir uma refinaria. Resultado, 70% a 80%, ou se não 90%, do combustível que consumimos é importado. Por ano, gasta-se mais de 5, 6 bilhões É um paradoxo. de dólares. É um paradoxo muito grande. Quer dizer, eu não entendo, sinceramente, por que até hoje nem sequer uma refinaria conseguimos construir. Aquela que está aí, essa que está aqui em Luanda, é uma refinaria de 1950 e tal, antiga, só que foi refeita, etc, etc. Nem 40 mil barris, ou cerca de 40 mil barris só de que refina por dia, de barris de petróleo, que é completamente insuficiente. Bom, isso faz com que, efetivamente, tenhamos uma situação econômico-social complicada. Quer dizer que o dinheiro que arrecadamos dos impostos pela produção, pela exploração do petróleo em Angola, é tudo gasto praticamente na importação de bens e serviços, sobretudo combustível e alimentação. As consequências são essas. Um país não pode viver eternamente só de importação. Acredita que esse quadro com a nova Sonangol pode mudar? Eu não acredito muito com a nova Sonangol. Com a nova gestão da Sonangol? Essa nova gestão? Claro que não vou acreditar como. Há aí um conflito de interesses muito sério a nível da Sonangol. E esse conflito de interesses passa por um assunto muito, muito importante. O gestor público de bens públicos não pode confundir-se com o aspecto de empresário. Ele pode ser empresário, sim senhora, mas no momento em que passa a gestores públicos, deve imediatamente deixar, sobretudo nessas áreas, deixar o empresariado e dedicar-se à atividade pública. Não é o caso concreto. Não é o caso concreto da Sonangol. Aliás, temos exemplos claros, né, de algumas situações que o Zé Rodrigues também as conhece, ligadas a isso. Quer dizer, há um conflito de interesses muito profundo que a nova direção política tem que analisar friamente e tomar medidas nesse sentido, sob pena de ser um balão de oxigênio que nós temos aí, a nossa Sonangol, aparentemente a parecer como estar a ser gerida bem, mas no fundo não estar a ser gerida convenientemente no interesse dos angolanos. Obrigado, Sr. Embaixador. Eu é que agradeço sinceramente ao nosso Zé Rodrigues e espero e ao mesmo tempo pedir desculpas aos nossos ouvintes pelas gafes e pelos erros que porventura eu tenha cometido durante a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui termina este programa Café da Manhã hoje. Eu converso com o Sr. Embaixador Alberto Neto, nosso embaixador de Angola na República Federativa da Alemanha e também dirigente partidário, portanto, é do Comitê Central do MPLA. Bom dia e obrigado. Banco BIC. Crescemos juntos.
Crescemos juntos. Crescemos juntos.